Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um 360 da regularização de imóveis. Hoje, começando um horário um pouco mais cedo aí, devido ao feriado de 7 de setembro, não poderíamos deixar passar, né, nesse nosso encontro aqui, no qual eu seleciono algumas perguntas, né, da minha audiência aí, de alguns advogados que têm alguma dificuldade, alguma dúvida dentro da regularização de imóveis, e converso com vocês aqui, respondo ao vivo essas perguntas e também dou oportunidade para caso algum advogado queira entrar ao vivo comigo e compartilhar a sua dúvida ou sua dificuldade aí, tá bom? Lembrando que esse encontro nosso é toda quinta-feira, normalmente às 8 ou 7 horas da noite. Somente hoje aí que eu estou fazendo de forma antecipada, ok? Pessoal, enquanto não entra ninguém ao vivo, aliás, enquanto ninguém pede para que seja chamado aqui ao vivo para entrar comigo e falando, eu sempre seleciono algumas perguntas, né? Que eu vejo que tem mais incidência aí na dificuldade do pessoal. E é bom porque pode ser a sua dúvida, pode ser a sua dificuldade aí, e a gente acaba conversando. Bora lá então? Então vamos lá. Aqui o Dr. James, ele disse o seguinte. Isso aqui ele comentou num vídeo meu sobre ata notarial de uso capião extrajudicial na prática, né? Um vídeo que está no YouTube. Vou até colocar aqui no YouTube a pergunta dele na íntegra. Que foi o seguinte, ele falou assim: cliente adquiriu o imóvel com matrícula por justo título. Ele é o quarto adquirente por intermédio de promessas, cessões e recibos. Sucede que a sua aquisição tem mais de 15 anos. Pergunta: posso requerer a uso capião extraordinária? Preciso mencionar os anteriores cedentes e o titular tabular, que é uma empresa que não existe mais? Qual o melhor caminho para trilhar que se possa adquirir pela uso capião? Aqui a gente tem que considerar algumas questões. Ele me disse que a cliente dele adquiriu essa posse, né, de sucessivas posses, e somente a cliente dele tem mais de 15 anos de posse. Então acaba que fica facultativo a ele escolher qual tipo de uso capião ele vai querer requerer. Ele nem precisa, ele perguntou aqui, né, se precisaria mencionar esses títulos anteriores. Eu entendo que não, porque já que ela tem sozinha 15 anos de posse, é plenamente possível ela mesma requerer uso capião, mencionar que adquiriu aquele imóvel pelo justo título e demonstrar a posse dela de mais de 15 anos. Tá? Embora o justo título não seja necessário aí na uso capião extraordinária, que exige 15 anos de posse e não há a necessidade da apresentação do justo título, é bom você apresentar o justo título para fins de demonstrar o início da posse. Tá? Eu sempre faço isso e sempre recomendo que façam isso. Embora não seja necessário o justo título em alguns casos de uso capião, especialmente na extraordinária, é bom você demonstrar, porque demonstra inclusive a boa-fé. Tá? Que também não é um requisito obrigatório nesse tipo de uso capião, porém, é melhor que você demonstre. Né? Aquilo ali, o que beneficia seu cliente não vai trazer prejuízo a ele. Então, você demonstrar a origem daquela posse, demonstrar que foi através de aquisição ali, boa-fé, teve um contrato, tudo, é plenamente possível e eu recomendo que faça isso. Tá bom? E ele falou aqui o seguinte, se ele pode requerer a extraordinária, pode sim requerer, embora tenha justo título, mas eu recomendaria que apresentasse esse justo título, tá? Ele perguntou se precisaria mencionar os posseiros e cedentes anteriores. Eu entendo que não, mas para que haja uma narrativa interessante, para que você realmente construa uma história simples, você vai gastar aí uns 2 ou 3 parágrafos, tá? Para mencionar essas aquisições, mencione com datas. Não precisa apresentar documentos de todo mundo, tá? Só te faço um alerta. Você aí que está pretendendo requerer uso capião extrajudicial e está num caso parecido com esse, que se trata de cedentes, né, de promessa de compra e venda que foi cedida, seu cliente comprou e tudo, o que vai acontecer é que você vai ter que apresentar as certidões cíveis e criminais de primeiro e segundo grau de todo mundo. Tá? Para que isso? Para demonstrar que não há nenhuma discussão judicial envolvendo aquele imóvel, tá? Porque como todos bem sabem, e é bom frisar isso aqui, a uso capião extrajudicial ela só vai caber quando não há litígio, ou pelo menos não um litígio aparente,
tá? E para que o oficial de registro registre aquela usucapião de forma segura, ele precisa desses documentos, que são certidões cíveis e criminais de primeiro e segundo grau, tanto dos posseiros anteriores, dos cedentes, de todo mundo que perpassou por aquele imóvel. Tá? De alguma maneira, você somou a posse de alguém, algo do tipo. Tá? Você vai ter que pegar as certidões de todo esse pessoal aí. E o que mais acontece é todo mundo requerer a usucapião e aguardar a exigência do oficial e não apresentar isso de cara, tá? Você ganha muito tempo se você fizer isso de forma diligente e de forma mais rápida. Então já fica aqui a recomendação. O provimento 149 de 2023 é bem claro ao dizer, na parte lá de usucapião, que devem ser apresentados esses documentos. Então o advogado que estuda, o advogado que vai atrás, realmente se aperfeiçoa nesse procedimento, ele apresenta de plano, de forma mais rápida, essas certidões. Tá? Lembrando que todas elas têm validade de 30 dias. Então, na hora que for requerer o procedimento, apresentar a sua petição inicial, já apresenta essas certidões, que aí você não vai tomar uma exigência sobre esse caso aí. Beleza? E aí ele falou qual que é o melhor caminho, ele perguntou aqui, né, Dr. James, qual é o melhor caminho para trilhar para que se possa adquirir pela usucapião. É requerer a usucapião extraordinária, juntar o justo título, mesmo que não precise, mas junta, apresentar ali como que se deu o início daquela posse, tá? E apresentar os demais documentos. Documentos de posse mesmo, né? Demonstrando a posse do seu cliente. Que as chances são que vai dar certo. Tá bom? Vamos passar para a próxima aqui. A doutora Tereza falou o seguinte, ela comentou no vídeo que eu falei sobre quanto custa o procedimento de usucapião em cartório. Ela diz o seguinte, boa tarde. Doutor, gostaria de saber se minha cunhada e filhos de um irmão falecido podem fazer a usucapião no terreno que tem escritura e registro. Grata. Olha, pelo que eu percebi, existe uma relação de comodato, de fato, né? Ela deixou a cunhada dela e os filhos de um irmão, que são os sobrinhos dela, morarem num terreno que é dela. Eu interpreto que a situação é essa. E o medo dela é que esse pessoal possa usucapiar esse terreno. E aí? Aqui, a gente, para responder essa pergunta, na verdade, eu falei doutora Tereza, mas eu não sei se ela é advogada, tá? A pergunta dela não deixou claro se ela é advogada. Então, de qualquer maneira, é uma situação interessante que a gente pode discutir aí e ajudar tanto um lado quanto o outro, ok? Sendo se ela for cliente, né, se ela for uma pessoa que está à procura de uma orientação jurídica, ou até mesmo se ela for advogada e está querendo saber dessa situação. Para a gente responder isso aí, a gente precisa caracterizar o tipo de posse necessária na usucapião, tá? A usucapião ela necessita da posse ad usucapione, que exige da pessoa que ela realmente se comporte como dono daquele imóvel. Não basta a pessoa morar no imóvel. Inclusive, só um parêntese, a moradia de fato no imóvel, ela não é um requisito obrigatório para a pessoa usucapiar. Até porque, somente em alguns casos, alguns tipos de usucapião, é necessário que a pessoa demonstre que de fato está morando. Há tipo de usucapião, por exemplo, a extraordinária, você pode morar em outro terreno, você pode morar em outra casa e usucapiar um terreno que você não está lá. Você simplesmente demonstra que está cuidando do terreno, demonstra que é seu, com base em outros elementos, e aí sim você tem a posse ad usucapione caracterizada, que é a posse que você demonstra ânimo de dono. O que é ânimo de dono? Você se sentir dono. Você pagar devidamente os impostos, cuidar do imóvel como de fato ele fosse seu. Tá? Então, assim, para a gente responder isso para a Tereza, é preciso verificar algumas situações. Esse pessoal que mora lá, eles agem como dono? Eles pagam impostos? Eles sentem que o imóvel é deles? Ou eles sabem e entendem que se trata apenas de um comodato? Né? É preciso analisar isso. Eles mantêm uma relação de subserviência referente ao imóvel? Eles pedem autorização para fazer determinadas reformas no imóvel, alguma coisa nesse sentido? É preciso analisar isso. Porque se eles se sentem como dono, se eles, quando vão trocar um portão, por exemplo, eles nada perguntam a ninguém, simplesmente trocam. Se eles vão fazer uma reforma, nada perguntam, simplesmente fazem. E agem como dono,
pagam os impostos, colocam os documentos de água, energia, internet, tudo o nome deles e tudo mais, vai estar caracterizado a posse ad usucapione. E aí sim, é possível que haja a usucapião nesse caso, tá bom? Então assim, por um lado, se a gente tiver do lado da Tereza, o que eu recomendaria ela como proprietária do imóvel fazer? Ela é preciso que ela faça ou um contrato de locação, tá? Para demonstrar ali uma relação locatícia, mesmo que se essa relação locatícia não seja existente, seria interessante fazer para afastar essa posse ad usucapione, ou até mesmo um contrato de comodato. Comodato, um empréstimo, tá? Pode ser até comodato tranquilo ali, pode fazer um contratinho simples, não precisa ser nada tão complexo. É só para a gente demonstrar quem é o dono daquele imóvel, quem são os proprietários de fato. E quem está morando naquele imóvel ali, basicamente, só está morando temporariamente no imóvel. Tá bom? É preciso tomar esses cuidados, porque senão, de fato, uma relação de empréstimo pode se tornar um eventual usucapião ali na frente. Tá? E assim, pessoal, é claro que é preciso mencionar essas coisas, são coisas chatas de se dizer, mas dentro do mundo jurídico a gente vê muita coisa, tá? Principalmente referente a imóvel. Tá? A gente não sabe do dia de amanhã. Então, quando você for orientar seu cliente numa situação como essa, por exemplo, é preciso declarar para ele que, embora seja um parente ajudando o outro, as pessoas falecem. Tá? Vamos supor que essa pessoa que está me falando aqui é a senhora Tereza, e se ela falecer, o que vai acontecer? Como que ela vai demonstrar que haveria uma relação ali de comodato? E se o pessoal agir de má fé e querer usucapiar o terreno? Então aí os herdeiros da Tereza que teriam que correr atrás para demonstrar que de fato aquela casa era dela e não das pessoas que estavam morando lá. Então são situações que a gente tem que se precaver, porque a vida é um sopro. Um dia está de um jeito, a relação jurídica pode mudar completamente com o falecimento de uma pessoa. E aí, imagina, olha que dor de cabeça que os herdeiros da Tereza teriam que fazer para defender a propriedade dela. Tá, que no final você até consegue, com testemunha, você vai demonstrar que a pessoa não tinha... é claro, dependendo da documentação, né? Se tiver aqueles documentos que eu falei aqui, que tudo o nome do pessoal que está morando lá, vai ser um pouco complicado. Mas para os herdeiros demonstrarem essa relação, vai ser custoso. Além de passar pela perca de alguém, ter que mexer com a ação judicial para defender o que já era dela, é chato. Tudo isso seria precavido se houvesse um contrato de comodato, para afastar essa posse ad usucapione, tá bom? Já fica a dica aí, em se tratando uma relação de empréstimo de coisa, sempre formalizem junto aos seus clientes, orientem isso, para não haver a usucapião aí e prejudicar os seus clientes, ok? Respondido aqui a senhora Tereza, que de fato eu não sei se é uma advogada ou se é uma pessoa em busca de uma orientação, no caso prático lá, mas já fica respondida aí, ok? Próxima. O Marcelo comentou num vídeo meu que eu falei sobre adjudicação compulsória, averbação da ação na matrícula do imóvel. Ele falou o seguinte: olá doutor, ótimo vídeo. Eu comprei um lote com contrato de compra e venda em 2019. Em 2022 apareceu uma indisponibilidade de quem loteou o bairro praticamente. Nesse caso, para que pode evoluir essa indisponibilidade? Ela pode sair sozinha da matrícula, no caso por dívida trabalhista? O que ele está acontecendo? Ele comprou um terreno em 2019, só que somente em 2022 apareceu uma indisponibilidade lá dos loteadores na matrícula do imóvel, imagino, né? Nesse caso, ele está perguntando o que pode evoluir essa indisponibilidade. O que pode acontecer com essa indisponibilidade, né? Bom, primeiramente a gente tem que pensar o seguinte: não se trata de uma questão de usucapião nesse caso. Eu vejo que como ele tem um contrato de compra e venda, esse contrato tem que ver se o contrato é financiamento ou se é um instrumento particular. Eu imagino, pelo que ele disse aqui, que se trata de um contrato de promessa de compra e venda. Por quê? Se essa indisponibilidade foi para a matrícula, é sinal de que a propriedade do imóvel ainda está no nome da loteadora. Certo?
partindo desse pressuposto, o que a gente pode fazer? Ele pode pleitear aí junto à justiça. Se ele quitou integralmente o imóvel, ele pode estar afastando essa indisponibilidade e pedir a adjudicação do imóvel. Agora, se o imóvel ainda está em curso, né, não houve pagamento integral ou eventual alienação fiduciária, por exemplo, é preciso ver junto a essa loteadora, tá, sobre o que aconteceu aí para tentar afastar essa indisponibilidade. Tá? Porque o que eu vejo aí, essa indisponibilidade está no nome da loteadora porque ela ainda é proprietária do imóvel. Então é preciso analisar isso aí para ver o que pode ser feito. Tá? Lembrando que a propriedade ela só vai se transferir quando a pessoa quitar o imóvel e com a lavratura da escritura e tudo mais. Ok? É uma situação chata porque ele fica impedido, né, de negociar o imóvel. Só que, aliás, tem várias perguntas que eu poderia fazer para o Marcelo para poder resolver esse caso. Porque teria que saber quem que é a loteadora, tá? Se ela ainda está ativa, porque, né, pode ser que ela tenha a empresa não exista mais, alguma coisa do tipo. Mas é bom sempre tentar, primeiramente, um acordo, né, junto à loteadora, antes de procurar uma resolução na justiça, tá bom? E é chato, né, se deparar com uma situação dessa. E é claro, lembrando que se não houver a retirada dessa indisponibilidade e o Marcelo quitar o imóvel, ele pode sim, junto à justiça, pleitear essa adjudicação compulsória, transferir o imóvel para o nome dele e, eventualmente, afastar essa indisponibilidade depois, tá? Porque a indisponibilidade ela é posterior. Ele adquiriu o imóvel em 2019, ok? Próximo, então. A Ana comentou num vídeo que eu falei sobre ato notarial de uso campeão extrajudicial. Ela diz o seguinte: ótima aula, uma dúvida. Cabe ao tabelião recusar a lavratura de ato notarial para fins de uso campeão se não houverem documentos suficientes a comprovar o tempo de posse? Isso é uma excelente pergunta para a gente realmente identificar algumas atividades do tabelião de notas. Lembrando que eu pego um gancho aqui para explicar um pouco sobre o que é a ata notarial. Basicamente, a ata notarial, além de ser um requisito obrigatório na uso campeão extrajudicial, ela é uma constituição de prova, né? O grande objetivo da ata notarial é simplesmente declarar que a pessoa, de fato, mora naquele imóvel. Ou seja, reunir elementos, documentos de posse mesmo, para que a pessoa realmente consiga demonstrar a sua posse. Lembrando que ela não é constitutiva, ela é simplesmente declaratória e vai ser analisado os elementos que o tabelião sente, tá? Ele não vai, por exemplo, fazer um juízo de valor sobre o que ele enxerga ali. Ele simplesmente vai declarar o que ele vê, tá? Então tá. Se o tabelião, no momento de recepcionar os documentos para a pessoa, para lavrar a ata notarial, identificar que a pessoa está tentando burlar, digamos assim, de fato, ele pode sim se recusar a lavrar a ata notarial, tá? É claro que ele vai te instruir. A 8935, a lei dos cartórios, orienta a gente que o tabelião ele também vai ser um auxiliador, ele também vai instruir a pessoa que está requerendo aquele procedimento. Então, as chances são que o tabelião ele vai fazer o quê? Ele vai orientar a pessoa a tentar reunir outros elementos para demonstrar a sua posse ad jus capione. Só que se ele identificar que a pessoa realmente não tem documentos e ela não consegue provar a sua posse, ele pode sim se recusar a lavrar essa ata notarial, porque, embora não seja ele que vai definir a uso capião, ele precisa preparar os elementos para que o registrador de imóveis tenha maior convicção de decidir aquele caso. Ok? Então, respondendo a pergunta de forma bem objetiva, sim, ele pode se recusar a lavrar a ata notarial se ele identificar que há insuficiência de documentos, tá? Ou há insuficiência de posse de fato naquele imóvel. Suponhamos que o tabelião vai cumprir a diligência, chega lá e quem está morando no imóvel é outra pessoa. Olha que situação chata. Então ele não vai atestar ali que compareceu no imóvel tal e a pessoa mora lá. Porque de fato o requerente não mora. É chato isso. Então sim, ele vai poder recusar a lavrar essa ata notarial. Ok? Próximo aqui é do Nápoles.
Acho que é isso mesmo. Cortou aqui um pouquinho na hora que eu fui cortar a pergunta. Ele fez essa pergunta no meu vídeo sobre principais erros ao requerer a uso campeão extrajudicial. Ele diz o seguinte: tem um terreno de um cliente com mais de 20 anos de posse, sem justo título, e o dono da posse já construiu 5 edificações dentro do referido terreno. Minha dúvida é se faço primeiro o uso campeão do terreno e logo a seguir fazer a averbação dos imóveis no registro de imóveis, ou se faço o uso campeão do terreno e dos imóveis ao mesmo tempo. Qual a melhor estratégia? Olha, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o imóvel existe no mundo jurídico, né? Quando eu falo isso, a existência do imóvel no mundo jurídico se dá com o cartório de imóveis, tá? Então, primeiro a gente precisa definir a propriedade do terreno, para que se depois possa ser feita, seja um condomínio, seja uma incorporação, ou seja a própria averbação de construção, tá? Primeiro você discute a questão do uso campeão, define ali a propriedade do terreno, para posteriormente você fazer as averbações, inclusive na prefeitura. Porque a prefeitura vai querer saber quem que é o imóvel, cadê o imóvel. Você vai ter que levar a certidão de matrícula lá na prefeitura para estar fazendo a averbação de construção, apresentar ali a incorporação que seja, tá? Então, como que você faz? Primeiro você faz a uso campeão do imóvel, faz todo o procedimento. Saiu a uso campeão, aí sim você providencia as averbações. Inclusive, no próprio requerimento da uso campeão, alguns cartórios exigem que nós mencionamos que a averbação ela vai ficar pendente de averbação mesmo. Tá? A averbação de construção ela vai ficar pendente para que após o deferimento da uso campeão seja providenciada aí os documentos necessários para averbar aquela construção ou providenciar uma eventual incorporação e tudo mais, ok? Então, primeiro propriedade, depois averbações aí de construção. Então, a gente tem que entender uma certa hierarquia nesse caso. Já pego o gancho aí para falar sobre um pouco da hierarquia entre alguns atos na matrícula do imóvel. Não teria como, por exemplo, você fazer a averbação de um imóvel que não existe no cartório. Eu estou falando do imóvel que não tem matrícula. E daí o uso campeão vai servir exatamente para que haja matrícula, defina quem é o proprietário, para posterior você fazer averbações acessórias. E uma das averbações acessórias é essa averbação de construção. Ok? Então, bora aqui para a próxima. A Tamires, acho que a Tamires é advogada. Isso, eu li essa pergunta e de fato deu para identificar. Depois eu vou colocar todas essas perguntas aqui no YouTube, né? É fácil editar, colocar lá certinho, para vocês verem as perguntas também. A doutora Tamires, ela comentou num vídeo meu sobre ato notarial de uso campeão. E ela disse o seguinte: doutor, parabéns por esse conteúdo, me ajudou muito, pois estou com um caso prático aguardando andamento e diligência pelo tabelião. Tenho uma dúvida. O meu cliente tem mais de 40 anos de posse e com o passar dos anos ele adquiriu outro imóvel que reside com sua família. No entanto, o imóvel usucapiendo, o meu cliente deixou um amigo com sua família morar lá, em decorrência dos problemas da pandemia. Por esse fato do amigo morar lá, seria ato impeditivo de deferimento do pedido do usucapião? Seria recomendável meu cliente formalizar algum contrato de aluguel com esse amigo e fazer constar em ata? Olha, é bem parecido com uma pergunta que a gente respondeu há pouco, mas vamos aqui a algumas situações. Primeiro ela perguntou se o fato desse cara ter deixado a família morar no imóvel dele seria impedimento para o deferimento do pedido. Não é impedimento, porque a pessoa para usucapiar o imóvel não é requisito, dependendo do tipo de usucapião, mas a grande maioria não é requisito que você more no imóvel. Você pode estar dando uma destinação social para aquele imóvel, atividade produtiva, ou está deixando alguém morar, aluguel, comodato, e não necessariamente você precisa morar no imóvel. Então a primeira pergunta, não precisa, não vai ser causa de indeferimento o fato de outra pessoa estar morando no imóvel. Beleza? Ela perguntou o seguinte: seria recomendável meu cliente formalizar algum contrato de aluguel ou fazer constar algo em ata? Olha, não precisa nem ser um contrato de aluguel. Um simples contrato de comodato para demonstrar aquele empréstimo ali é o suficiente, tá? Porque de fato foi isso. E eu recomendaria formalizar a data que isso aconteceu. Claro que não dá para a gente fazer uma assinatura com data retroativa,
mas você consigna lá nas cláusulas do contrato de comodato que a pessoa está na posse da data tal até os dias atuais, permanecendo até o dia tal, né? É bom deixar isso aí, para que afaste qualquer possibilidade de uso capião. A gente comentou um pouco numa pergunta anterior, acho que foi a primeira ou segunda pergunta, sobre exatamente isso, da pessoa estar com medo, né, de alguém que está morando no imóvel ali tomar o imóvel, porque a pessoa deixou a pessoa morar no imóvel. Isso é muito perigoso, tá? Só que é perigoso, mas é fácil de resolver. O problema é que as pessoas não resolvem. As pessoas não querem fazer isso. Acha que fazer um simples contrato desse você vai estar ofendendo a pessoa. Só que a gente esquece que essas pessoas esquecem, na verdade, que a relação jurídica pode mudar de um dia para a noite. E aí, quando se fala de dinheiro, quando se fala de bens, até famílias acabam brigando entre si, que dirá um amigo, entendeu? Então a recomendação é que sempre seja formalizado a relação jurídica que está sendo feita, tá? Para proteger eventuais aí herdeiros, eventuais pessoas que possam ser prejudicadas com a situação dessa, ok? Pessoal, então é isso. Separei algumas perguntas aqui para a gente conversar, para a gente refletir sobre isso. E toda terça-feira a gente está tendo aí o Caminhando pelo Provimento 149, né, de 2023. Nós tivemos uma recente revogação do provimento 65 do CNJ, entre outros, né, provimentos que foram revogados. Eu vou até abrir aqui, nesses minutinhos finais, para esse provimento, para me comentar algumas questões com vocês aqui. Eu recomendo, inclusive, que vocês leiam, tá, esse provimento, porque é um provimento que regula diversas questões referentes à regularização de imóveis. Porque a maioria dos provimentos que tratavam aí de questões do extrajudicial, né, referente à alteração de nome, de gênero, uso capião extrajudicial, algumas normativas que ainda serão incluídas na regularização de imóveis vão estar aqui nesse provimento, que é o provimento 149 de 2023. Aqui ele fala que ele institui o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Foro Extrajudicial, tá? Que regulamenta os serviços notariais e de registro. E por que eu sempre bato nessa tecla? Porque para você atuar na regularização de imóveis, é preciso que você conheça bem os cartórios, tá? Então, assim, conhecer a Lei 8935 é fundamental, conhecer a Lei 6.015 é fundamental, a 6766 é fundamental, 4591. Todas essas legislações, elas de alguma maneira falam um pouco aí sobre os cartórios e também sobre a regularização de imóveis, ok? Aqui no provimento, pessoal, desse 149, que na verdade, ele é um código mesmo, tá? É bem extenso, deixa eu ver quantos artigos. Caramba, tem bastante. Tem 554 artigos, tá? Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas é artigo demais. Ele concentrou diversos provimentos, tá? Inclusive o da uso capião extrajudicial, que era o 65, né, de 2017. Agora é o 149. Então vai ter capítulo aqui para registro tardio, vai falar sobre situações jurídicas transacionais, o que mais? Vai falar sobre autorização eletrônica de viagem de criança e adolescente, separação e divórcio e partilha, né? A descrição de imóveis públicos federais na Amazônia Legal. Então, assim, tudo que se refere ao extrajudicial e de alguma maneira possa interferir nos cartórios, esse provimento vai tratar. É o Código Nacional do Foro Extrajudicial, né? Então, para quem quer realmente aprofundar aí na uso capião, na regularização de imóveis, é preciso conhecer esse provimento. Toda terça-feira, a gente está fazendo aí caminhando pelo provimento 149, né? Eu tive que mudar, inclusive, o tema das nossas aulas para finalizar a parte do uso capião. E aqui, nesse provimento, nós temos um capítulo específico, que vai ser no livro 3, título único, e o capítulo 1º, que fala exatamente do procedimento de uso capião, que vai do 398, esse é o artigo, tá? 398 ao 423, tá?
São todos esses artigos aí. E lembrando que toda terça-feira a gente está comentando, a gente parou aí no artigo 409. Isso, nós paramos no 409. Na terça-feira que vem a gente vai dar continuidade a partir do 410, tá? É isso aí. A gente vai conversar aí mais especificamente sobre a uso campeão. E assim, quando se encerrar essas aulas sobre o provimento 149, eu vou dar continuidade em outros tipos de procedimento, tá? Pretendo trazer, por exemplo, a uso campeão em espécie, para a gente conversar sobre requisitos específicos para cada tipo de uso campeão. Acredito que isso possa ajudar você demais, para trazer caso prático aí para você, extrair elementos e lapidar a sua regularização de imóveis. De modo que você possa, numa aula dessa, conhecer os principais institutos aí para estar regularizando o imóvel do seu cliente. Ok? Beleza então, pessoal? Só quis comentar aqui nesse finalzinho sobre esse provimento que fica aí de recomendação para que você leia, tá? É fundamental. Para quem quer atuar na regularização de imóveis e nos cartórios, é fundamental conhecer o provimento 149 de 2023. Foram concentrados aí diversos provimentos do CNJ que trata sobre cartórios em geral, tá? Trata sobre o Código Nacional de Matrícula, né? É preciso que você se aprofunde nisso, né? Não dá para atuar na regularização de imóveis e ser um amador. Você precisa realmente conhecer a fonte. E, de fato, um dos objetivos meus aqui com essas aulas é te passar pelo menos a pontinha do iceberg, para você ver que tem muita coisa para aprofundar. Embora eu traga aqui, por exemplo, na terça-feira, o Caminhando pelo Provimento 149, é preciso se debruçar e estudar, tá? Meu objetivo é exatamente esse, trazer para você um pouco de conhecimento e para que você aperfeiçoe a sua advocacia e eu possa ser útil de alguma maneira no seu desenvolvimento aí da regularização de imóveis. Ok? Então, encontro marcado terça-feira, vai ser às 19h30, tá? Já vou deixar o horário aqui. Às 19h30 na terça-feira, a gente continua o Caminhando pelo Provimento 149, para a gente dar sequência nos artigos aí. Serão 7 partes. Na terça-feira que vem vai ser a 5ª parte. Tá acabando. Aí depois que acabar, eu pretendo trazer outras aulas aí sequenciais para a gente estudar mais sobre a regularização de imóveis. Ok? Para quem está me assistindo gravado, obrigado pela sua audiência. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para me fazer? Deixa aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai ser um prazer estar respondendo você. E fica o convite. Toda quinta-feira nós estamos aqui para caso você queira entrar ao vivo comigo e deixar a sua pergunta, né, participar conosco aqui, compartilhar a sua dificuldade na advocacia. Será um prazer poder tentar te ajudar. Tá bom? Um abraço e nos vemos numa próxima.